Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Trip pré-episódio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre nossas expectativas, teorias e notícias do Lucky Day. Para o vídeo de hoje temos uma estreia que não é tarde demais. Estou falando dele, do grande Giovanni Zola do Cofre Nerd. E novamente teremos também a presença do nosso querido Franzitos, nosso querido Franciel do Dr. Rubeshi. Bom, segura aí, já pega alguma coisa para você comer assistindo a esse vídeo, porque tem bastante coisa que nós vamos falar aqui. E é isso aí, eu sou o Knup do futuro e agora eu vou passar a bola pro Knup do passado. Mas antes... Que isso? Mas antes, roda a vinheta aí. A introdução. Yeah. Obrigado, Knup do futuro, por ter feito a transição aqui para essa conversa. Para nós três aqui. Estamos aqui reunidos hoje para mais uma Trip pré-episódio. E hoje temos a estreia aqui no Não é Tarde Demais, cara. O nosso grande convidado Giovanni Zola do Cofre Nerd, que eu fiquei devendo Finalmente, hein? há muito tempo de trazer ele aqui, ele me cobrava e tal. Pô, dei mancada, de fato. Mas enfim, chegou o grande dia. Se apresente aí pro pessoal, meu querido. Salve, salve. Oi, pessoal, sou o Giovanni Zola do canal Cofre Nerd, um canal que a gente sempre aí tá falando sobre Doctor Who, mas também fala de outras coisas nerds. E é um canal aqui parceiro do É Tarde Demais. Olha só, eu nem precisei ameaçar o Knup inúmeras vezes, mandar algumas mensagens aí cifradas pra ele poder me chamar aqui pro É Tarde Demais. Mas é uma honra, eu sempre aqui um grande fã, já participei algumas vezes gravado ali, né? De alguns testemunhos que a gente dava ali. Pro final da temporada ali, o Knup fez um convite também pra gente gravar um pouquinho do que a gente achava que ia acontecer no final da primeira temporada. Mas é uma honra estar aqui gravando, olhando pra vocês e agora falando sobre Doctor Who, que é a nossa paixão aí, e com uma luz nova. Olha só, essa luz aqui, gente, não tem geralmente nos vídeos do Cofre Nerd. É a luz da tarde, é a luz da tarde. É a luz da tarde, então ela tá especial aqui pra minha primeira vez aqui no canal. Bom, agora eu vou passar a bola pra figurinha mais que repetida aqui do canal. Nosso querido Franz. Pô. Nosso querido Cara, Salve, salve, e aí? tô virando, né? Tô virando figurinha carimbada aqui nos trips pré-episódio. Agradeço demais o Knup me chamar aí mais uma vez. Tamo aí. Tô muito animado porque a gente chegou, cara. A gente finalmente chegou no meio da temporada, galera. Então, acho que a partir daqui, depois desse episódio, a gente vai saber basicamente a estrutura e como já pode ter todas as dicas, todas as pistas que a gente precisa pra descobrir como é que essa temporada vai finalizar. Então, tô bem animado hoje. É isso aí, chegamos então no meio da temporada. Chegamos em Luck Day. Episódio que vai contar com a volta da minha e da também querida do Giovanni Zola, Ruby Sunday. Eu guardei esse episódio para participar por conta exatamente disso, porque eu e ele adoramos Ruby Sunday. Já o Franciel... Os caras são do fã-clube da Ruby, né, mano? Pô. Belinda Rules. Bom, esse vai ser o primeiro episódio que será escrito sem o Russell T. Davies. Vai ser inteiramente escrito por uma outra pessoa, depois de muito tempo, que é o Peter McTighe, né, que já escreveu Kerblam, da 11ª temporada, e também o Praxeus, da 12ª temporada. Ele também é notável por escrever algumas... É bem essa expressão, mas em relação a esses episódios. Será que a gente precisa estar com medo, minha gente? Será? Isso foi pra animar a galera? Eu não entendi assim. Esse é o hype? É pra crescer o hype? É pra... Então, mas pra animar a galera, o Peter McTighe, ele é bem elogiado pelos mini episódios que ele faz, né, para os trailers aí dos sets de Blu-rays da série clássica. Muito, muito elogiado pelos fãs, destacando aquele da 15ª temporada com a Leland Gallifrey, né, falando com os Daleks. Muito foda. E também aquele da Tegan com a Nyssa, que é o que o pessoal mais elogia. O negócio é quando passa de 10 minutos, aí o bagulho fica não.
Ele também teve um Deus. movimento no Tales of the Tardes, né? Não sei especificamente se ele escreveu algum daquelas historinhas, né? Daquelas sketches que a gente acompanhava antes da reexibição dos arcos, né? Mas enfim, teremos o retorno da Ruby Sunday. Teremos mais ou menos assim um Dr. Light, né? Mas dessa vez com mais presença do Doutor, segundo o Russell T. Davies, e segundo também o teaser que a gente teve do Next Time, e algumas fotos também mostram o Doutor mais, aparentemente vai estar mais presente, ou sei lá, perto do fim, uma minutagem significativa, o Doutor vai estar na história, não vai ser totalmente excluído como no caso do 73 Yards. Uma outra curiosidade, o episódio ele ia se chamar Meanwhile, né, que seria Enquanto Isso. Enquanto isso? Exatamente. A proposta dele é dar uma freada aí nas viagens da Belinda com o Doutor e trazer um pouco a Ruby, né? Como que a Ruby... O que aconteceu com a Ruby? Como que a Ruby ficou depois do Empire of Death. O polêmico Empire of Death. Bom, e aí? O que vocês acham desse retorno da Ruby? Eu acho que a Ruby voltar me dá uma sensação muito impressionante, como o Russell ele tá realmente querendo se apegar ao que ele já fez, né? Porque me dá uma vibe muito de quando a Marta volta na 4ª temporada, né? A Marta também já tava vivendo a sua vida tranquilinha lá, e aí ela acaba tendo que chamar o Doutor por causa do estratagema dos Sontarans, né? E aí depois ela acaba viajando também num dos meus episódios preferidos, que é a filha do Doutor, onde a gente tem a lindíssima Jenny. Mas a Ruby volta aí, então, nesse episódio 4. E uma coisa que eu tava lendo, né? Eu vi algumas informações que ela vai abordar um pouquinho sobre como se ela tivesse um estresse pós-traumático, né? Após as viagens do Doutor, né? E aí muita gente falando assim, porra, mas nossa, a Ruby nem viu tudo isso pra ficar com estresse pós-traumático, não sei o que. Minha gente, peraí, né? Você descobre que seu nome você foi nomeada por causa de uma placa na rua, né? Isso é um trauma. Isso é um trauma. Você descobre que sua mãe só simplesmente estava vestindo um capuz e talvez o mistério todo em volta da sua vida foi só tranquilo, não foi nada muito cabuloso, né? Você descobre que o sistema de saúde talvez não seja muito, muito bom porque não tinha registro de sangue da mãe. Tudo isso é um estresse, brincadeira, mas enfim. Mas, porra, ela encontrou realmente o Deus da Morte, né, mano? Então, tipo assim, acho que é um negócio e pode desenvolver e pode dar algumas informações sobre Empire of Death que a gente ficou meio querendo, né? Naquela meio tempo entre a ascensão do Sutekh e o tempo que o Doutor passa ali, né? A Ruby e a Mel passam ali na Tardes, vendo o universo decaindo, vendo o universo morrendo aos poucos, né? Então acho que seria legal se ela falasse um pouco sobre isso, se esse estresse pós-traumático falasse um pouco sobre essa sensação dela de ver o universo morrendo, etc. E eu tô meio puto porque vai vir esse namorado aí, esse cara que na verdade era o príncipe. Nunca deveria ter deixado de ser o príncipe da Ariel, tá bom? Porque ele o ator fez o live action da Pequena Sereia junto com a Hale Bailey, né? E ele é um bom ator, acho ele bacana ali no papel ali como o Príncipe Eric. Mas vamos ver como é que ele vai ser, né? E geralmente quando vem namorado de Companion, ou ele é vilão ou ele é um bobão, né? Tirando o Rory, que é incrível, que é um deus. Te amamos, Rory. Tô animado, cara, tô animado. E pra ver a Unity também, porque eu gosto muito de quando a Unity chega e aquela vibe shield dentro da Marvel, assim. Então, pra mim, a Unity é isso, dentro de Doctor Who. Cara, é muito louco. É muito louco essa parada da Ruby voltar. Porque a verdade é que ninguém pediu por isso, né? Mas ela tá aí voltando aí pra gente poder ver o que tá acontecendo. Por que tu fala isso, cara? Mais uma vez, uma companion que sobreviveu, e isso é muito bom, não aconteceu nada de ruim com ela no final da temporada passada, mas não significa que não pode acontecer agora alguma coisa ruim com ela. Essa parada aí dela ter um namorado e esse rapaz, ele aparentemente estar muito interessado, muito ligado a alienígenas, ou pelo menos muito, sei lá, esse hiperfoco em alienígenas e ir atrás dela,
fica um pouco na dúvida, a gente deixa a gente um pouco na dúvida se as intenções dele são boas ou ruins, né? A gente não conhece esse personagem, a gente vai ter esse vislumbre agora, mas o que tá me passando, o que tá me aparentando, que eu tenho falado, é que a gente vai ter o Love and Monsters 2.0. O Love and Monsters da era Disney. Vamos ver o que tá acontecendo com a Terra quando o Doutor não tá. Tem um cara que ele tá ligado com mídia, né? Que o Elton ele fazia o vlogzinho dele. O Conrad aparentemente vai ter um podcast. Aí, meu irmão, você tá me dando todos os indícios, tá ligado? Será que a Ruby vai terminar como um pedaço de cerâmica? Um pedregulho? E além disso, né, já acrescentando sobre o namorado, tem a questão que ele vai ter uma certa obsessão pelo doutor, né? Ele vai ter esse encontro com o doutor quando ele é jovem, quando ele é garoto, quando ele é criança. Já foi confirmado, né, que aquele garoto que a gente vê nas imagens e até no teaser é o próprio Conrad, né? Quando era pequeno. O doutor vai entregar uma espécie de moeda pra ele por algum motivo X, sei lá, que vai ser explicado no episódio. E aí ele vai ter essa mesma obsessão que o Elton teve no Love and Monsters, né? O que provavelmente vai incentivar ele a montar esse podcast, a falar sobre essas questões alienígenas do outro mundo, né? Então vai ser interessante ver isso. Sim, e faz sentido porque o doutor ele ainda está tentando levar a Belinda de volta pra casa, né? Faz sentido ele conseguir voltar pra Terra. É uma coisa que a galera tava perguntando. Tá, mas por que o doutor não volta antes, né? E aí ele vai voltando, ele vai tentando, provavelmente vai cair em 2007, pensando que é no tempo atual. Sai, e aí descobre que não é. E aí ele vai encontrar esse garoto, vai entregar essa moeda por alguma razão. E aí, talvez, tipo, seja... Pode ser uma Lucky Penny, né? Pode ser uma moeda da sorte. E aí ele vai criar o Lucky Day. Aí é uma coisa que eu tô inventando agora na minha cabeça. Mas na minha cabeça faz sentido. Entendeu? O doutor dá uma moeda da sorte pra ele. E esse moleque, ele crescendo com essa fixação, né? Depois, sei lá, ver a tarde desaparecendo. Ou então ele salvando o moleque de alguma coisa. Ele vai crescendo com essa fixação, procurando mais sobre, até realmente virar uma obsessão. E quem sabe a própria aproximação dele com a Ruby seja por pura obsessão na figura do doutor e não por um interesse amoroso real. Ó, tem um episódio, você me atiçou no WhatsApp esses dias, tá, ô seu Franciel? Você mandou aquela foto da Ruby Trickster e falando, a Ruby é filha do Trickster ainda. Mas, não só em Love and Monsters a gente tem algo desse tipo, mas nas Aventuras de Sarah Jane também tem um episódio que o Trickster planta um cara pra se apaixonar pela Sarah Jane, casar com ela. E ao casar, a Sarah Jane iria abrir mão de salvar o mundo, né? E é justamente no episódio que o doutor do David Tennant aparece. Então, porra, é muito... Não tô falando aqui que o Trickster vai aparecer, galera. Mas eu tô falando que... Não que você não queira, né? Pode... não que eu não queira. Mas a gente tem o Love and Monsters, que é um episódio ali bem polêmico, mas esse episódio de As Aventuras de Sarah Jane é muito bom também e aborda desse jeito. Então a gente pode ter uma chance ali desse episódio ser bom. Porém, o autor escreveu Praxeus e Carbon, então, não, enfim. Mas eu tô botando fé porque eu acho que tem tanta coisa, sabe? É aquela coisa, esse episódio, ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser ruim, galera. Tipo assim, é porque é muita coisa nesse episódio, muita coisa. E talvez um dos grandes desafios vai ser essa estrutura de flashback, que aparentemente vai ter a presença do doutor, mas ele vai aparecer mais em flashback, mostrando um pouco da época ele tava ainda viajando com a Ruby, porque a Ruby vai ter essa aproximação com o Conrad, né? Talvez até pelo podcast, mas ela consegue encontrar no Conrad um espaço seguro para falar sobre as aventuras dela. Que imagina, você viajou com o doutor e depois você não tem com quem conversar sobre isso, porque ninguém vai acreditar, ninguém vai querer levar a sério, ninguém vai querer ouvir sobre isso. Mas o Conrad cresce com essa fixação, ele vai estar muito interessado nas histórias. Então ela vai dividir ali com ele um pouco da vivência e a gente vai acabar vendo isso por meio de flashback.
Então vai ser interessante. Só que essas idas e vindas pode deixar o episódio um pouco confuso também, às vezes. Nunca se sabe. Bom, dito isso pelas expressões do Giovanni, eu faço as expressões dele e as minhas também. Conrad é o The Enemy of the World da semana, é o inimigo do mundo da semana. Por ter tirado a esperança de muitos fãs, de muitas fãs. É o Danny Pink? É o Danny Pink 2.0? Agora vamos para um boato que ainda não é confirmado, né? Das intenções do Conrad nesse evento. E aqui já vai um aviso, eu vou colocar. Dessa vez eu não vou esquecer, tá, de colocar a minutagem na tela, como eu esqueci na review do The Well. Foi mal, galera. Mas vou colocar aqui na tela a minutagem pra você, se você quiser pular, caso isso venha a ser um spoiler mesmo. Mas o Fran pode detalhar mais, que ele me passou essa informação. Isso é grande, hein? Isso é grande, tomem cuidado. Não. Isso é bem grande. Mas basicamente parece que em algum momento, por algum motivo X, Y, sei lá, o Conrad ele vai meio que começar a acusar e expor algumas coisas da Unity, né? Que aí ele vai envolver alguns membros, acho que envolver até um amigo dele fantasiado de monstro, enfim. E isso vai acabar criando meio que um movimento até meio, como posso dizer, ativista em relação a isso, né? Vai ter alguns protestos, acho que vazou até algumas imagens, né, de algumas pessoas segurando umas placas assim, protestando. Vazou, foi tudo. E provavelmente isso vai fazer com que a Ruby entre em conflito com ele, né? Enfim, sim. Eu acho que o Fran pode detalhar mais que ele... Assim, o ato é do 7_ Doctor Who no Twitter. Ele é um cara que ele acompanha os bastidores da série, tá sempre postando as novidades. O que acontece é o seguinte, isso aí, agora eu vou fazer eu vou mesclar um pouquinho do vazamento com a minha teoria, tá? A minha teoria é a seguinte: em algum momento a Ruby tá lá, eles estão bem, são um casal que dão certo, porque eles têm essa aproximação natural por conta do doutor. Só que o Conrad, ele vai começar a tentar se provar pra Ruby, ele vai tentar se provar um cara corajoso. Já que ele cresceu com essa obsessão na figura do doutor, talvez ele fique tentando ali se provar pra ela: olha, eu sou corajoso, a gente pode, inclusive a gente vê, no Next Time, ele falando: aqui nós somos uma equipe, igual você e o doutor. Então a gente vai ver ele tentando se mostrar pra ela, tentando proteger ela, mas dessa forma ele acaba colocando, sem querer, ela em perigo, de todo jeito. E aí, por conta disso, algum momento pode dar alguma merda e eles acabarem se separando. Nisso, o que é que eu imagino? Eu acho que ele fica ressentido por não ter mais a Ruby na vida dele depois disso. E aí, como a Ruby vai estar trabalhando com a Kate lá na Unity, ele vai tentar se vingar de alguma forma da Unity. E aí ele vai tentar sabotar essas ideias. E aí ele tem um contato lá dentro da Unity, vai usar esse contato e um amigo dele fantasiado de monstro para dizer que isso foi vazado. A Unity está escondendo alienígenas. Ela está escondendo tecnologia alienígena, tá não sendo transparente com o que ela realmente faz. E aí isso vai gerar uma revolta no grupo de teoria da conspiração, pessoal, e a gente vai ver, como a gente viu, imagens, né, de pessoas lá pedindo esclarecimentos na porta da Unity, galera se matando lá na frente daquele estúdio, pelo amor de Deus. O que tu faz, porra? Vamos daqui. Porque é uma coisa que a galera criticou, é que todo mundo, qualquer pessoa consegue entrar lá no QG da Unity na temporada passada. Qualquer pessoa consegue subir lá. Então, eles vão ter que criar uma força-tarefa ali pra poder se proteger, porque senão a galera vai chegar lá na Kate Stewart e talvez atentar contra a vida dela. Cara, mas eu acho engraçado. Eu queria só esclarecer, porque eu não sei. O que as pessoas acham, será que a Unity faz? Por que ela vende? É uma pergunta genuína, não é? Assim, porque... Porra, é um prédio no meio de Londres, enorme, parece a Torre dos Vingadores. Gera dúvidas, né? O que as pessoas acham? Gera dúvida. O que será que as pessoas... Eu acho que é um assunto que já deveria ter vindo à tona em Doctor Who antes, né? Tipo assim, uma coisa... Porra, é igual o Torchwood. O Torchwood em Cardiff, as pessoas sabiam que era o Torchwood, mas não sabiam que era alienígena, né? Então, tipo assim, porra...
eu acho que é um assunto bacana pra você, porque o que eu sempre gostava em Doctor Who era a intercalação. Pô, um episódio no passado, um episódio no presente, mas um episódio também no passado, no futuro, mas um episódio também no presente, né? Então, quando sai da época Russell, a primeira era T. Davis, e vai pro Steve Moffat, a gente perde um pouco disso, né? A gente sempre tinha ali a família da Companion, o que tá acontecendo no planeta, no presente, né? E aí quando você pega a era Steve Moffat, sai, né, disso. Sai, e o Chibnall tenta fazer isso algumas vezes, mas agora a gente vê o Russell fazendo isso também, né? Eu acho isso muito interessante, mano. Então eu gosto desse tipo de trama, assim. Agora vamos para partes de rumores e especulações que não são muitas, né? Principalmente se tratando de retorno de personagens. Existe todo uma teoria, um boato de que talvez a gente possa ter talvez uma breve aparição dos Autons novamente, pela algumas fotos mostrarem aquela famosa gosma verde, né, que a gente vê lá no Spearhead from Space. Mas não só isso, porque alguém pode chegar e falar assim, não, mas isso aí pode ser de qualquer outra coisa, né, não especificamente dos Autons. Mas a gente tem algumas fotos, e teve até acho que uma foto que vazou, né, uma cena que vazou um tempo atrás, mas agora a gente tem fotos de alguns manequins cobertos assim com um pano muito parecido com a estética do Rose e principalmente do Spearhead from Space, que tem aquela exibição, né, daquele museu lá onde a Alice e o Doutor vão, e aí os Autons eles estão cobertos com um véu assim, né, com um pano, e remete muito aos Autons, e aí liga com essa lance da gosma e aquele vidrinho também, né, do antiplástico. E aí, vocês acham que pode rolar esse retorno ou não? Uma coisa que eu defendi nos meus vídeos, por exemplo, foi que esse ano faz 20 anos da série moderna, né? Faz 20 anos do início da primeira temporada, é o aniversário de Rose. Então faz sentido eles trazerem os Autons, mesmo que seja, por exemplo, para usar nos flashbacks, mostrar que o Dr. e a Ruby já encontraram com eles, já resolveram esse problema. Eu não sei se vai ser assim, mas eles podem ser um dos vilões do episódio, um dos vilões que a gente vai ver, porque depois a gente vê uma invasão dos Shrek, né, do Shrek, sei lá, alguma coisa assim, que vai ser aqueles bichões que a gente viu nos trailers também. Eu gosto muito da ideia dos Autons voltarem, mesmo que seja para um flashback, porque eu gosto muito do conceito deles, né? Então eu acho que eles são personagens que rendem muito pra virem. E que vem a consciência Nestene também. Gosto muito. Fanservice, né, mano? Fanservice tem que ter. Fanservice, cara. E tipo assim, porra, imagina na época aquela gosma laranjona. Como será que vai estar agora, né? 20 anos depois, como será que eles vão fazer? Lembrando que os Autons já voltaram também na quinta temporada lá, na aliança dos vilões lá. Tivemos a menção da consciência Nestene, mas ela não tava presente lá. Acho que ninguém conseguiu carregar o tonel de gosma até o Stonehenge. Mas, porra, ia ser bacana. Ia ser muito filosófico não, mas ia ser muito bonito, porque todo mundo comparava a Ruby ano passado como a nova Rose, né? Então a Companion nova, né? Tipo assim, bem nova, loira, ali descolada e não sei o que, na primeira temporada de uma nova era. Então acho que seria bacana, que tem um mistério todo em volta dela, etc. Então é interessante a gente pensar. Levando em consideração que Doctor Who praticamente não fez nada, né, para esse 20 anos, para essa comemoração de 20 anos do New Who. Eles só o quê? Fizeram um postzinho lá, pediram pra algum artista fazer uma artwork lá bonitinha, e fizeram aquelas famosas lives deles, né, que é só cortes de cenas, e colocaram lá e reexibiram também a primeira temporada no YouTube. Mas os melhores dos 20 anos de Doctor Who. Então nada mais justo
e tipo, sendo uma marca grande, né? 20 anos é muita coisa. Nada mais justo do que eles fizeram alguma coisa na série mesmo de TV, né? Como, por exemplo, sei lá, pô, Sim. a série clássica alcançou 20 anos e a gente teve o Five Doctors, tá ligado? E o Five Doctors é Sim. um episódio, assim, né? Icônico, que se fala até hoje. O centenário da BBC teve um mega especial ali, com Dalek, Cyberman, tudo junto, um monte de Companion junto, e não vai fazer pra alguma coisinha pros 20 anos da New Who, né? É muita sacanagem mesmo. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Será que a gente vai ter pista do que pode estar acontecendo na Terra? Com a Terra? Porque a Terra some, né? Então tem o fatídico dia 24 de maio de 2025. Com certeza a gente vai estar vendo antes disso, né? A história do Lucky Day acontece antes desse dia. Será que a gente vai ver algumas pistas, sei lá, alguma coisa? Será que a Ruby vai estar envolvida? E será que isso pode ser gancho pra Ruby voltar no final da temporada? Será alguma coisa assim? O que vocês acham? Cara, Eu não sei. Eu acredito 100% nisso. Inclusive, eu digo até mais. Eu acho que esse episódio ele vai ser o episódio em quesito de trama mais importante pro final da temporada, porque ele vai apresentar esses personagens, porque a gente sabe que a Unity toda tá no final da temporada, do mesmo jeito da temporada passada. A Ruby vai estar, até a Rose vai estar, né? A Rose, filha da dona. Então, tipo, a galera da Unity vai voltar toda. A Shirley tá nesse episódio voltando de novo de Star Beast. Então, tipo, tem uma galera de Star Beast, não, de The Giggle, né? Que foi a última vez que a gente viu ela. Então, tipo, tem uma galera, é muito personagem. Não dá pra... seria sonho eles terem tempo pra todos esses personagens. Então, realmente, são só participações ali. Mas eu digo até mais. Eu acredito que esse episódio, ele pode ser um episódio importante até pra The War Between the Land and Sea, que é o spin-off da Unity. Eu acho que essa parada, por exemplo, da Unity tá sendo questionada pelo grande público, não é uma coisa que vai ser resolvida nesse episódio. Eles talvez deixem pra resolver e gerar conflito na série spin-off. E aqui eles realmente tratem de outras coisas e deixem isso em aberto. Mas é dentro de um episódio que, se for seguindo a mesma estrutura dos episódios anteriores, tem pouco tempo pra trabalhar tanta coisa. Porque depois a gente vai ter que voltar pro tema principal, que é a Ruby e o Doutor. São poucos episódios na temporada, não tem tempo pra tudo, né? Então eles vão ter que fazer esse malabarismo aí. Eu tô animado pra ver, mas receoso, porque sempre que tem tantos elementos assim, cara... E pensando no nosso brother que escreveu, cara... Acho que a gente já pode ir pra parte das nossas expectativas, né? Acho que a gente já deu um geralzão de tudo, dos boatos, de teorias, até possíveis spoilers. E aí, quais são as suas... Mas eu quero saber de vocês dois. Aí, o que vocês acham? A expectativa, rapidamente, o que vocês acham aí do... que pode ser esse episódio? Você acha que vai vingar? Eu tenho medo. Assim, é um medo realmente pelos... Eu tenho medo. Ai, meu Deus do céu, mas que triste eu falar isso de uma série, mas eu tenho medo porque a gente não tem um histórico legal com o roteirista, né? Também não temos um histórico muito bom. Tirando os 2 últimos episódios, que foram episódios legais, o primeiro episódio ainda parece um fantasma ali, né? O Robot Revolution parece um fantasminha ali. Eu não sei vocês, mas toda hora que eu vou começar um episódio novo nessa temporada, eu vou pensar, putz, será que vai ser igual o Robot Revolution? Né? Será que a gente vai ter isso aí? Mas eu sei que o episódio vai ser proveitoso pra mim em algum ponto, porque eu gosto muito da Ruby, gosto muito da Unity, como já falei, gosto muito de episódios centrados no presente, gosto muito de episódios ali em que a gente tem realmente uma investigação, que me lembram formatos, agora fiz essa conexão, me lembra o formato de Torchwood. Torchwood é muito isso, né? É uma investigação no mundo, no nosso presente ali, né? E sem a parte da viagem no tempo, mas a gente tendo caso a ser solucionado, né? Então, e eu gostaria muito
gostaria muito de que, como o Fran já mesmo falou, esse episódio pode ser um catalisador ali pro spin-off, né? Pro The Land of War, Between Land and Sea. The War Between Land and Sea, desculpa. E também seja uma espécie de catalisador para quem sabe a BBC pensar num spin-off da Unity de fato, não só focar nos Sea Devils, né, como vai ser no caso desse spin-off, mas quem sabe focar realmente no spin-off da Unity, né, aos moldes de Torchwood, por exemplo. E também tô animado pra gente poder montar um pouquinho mais pra Doctor Who nos dar um pouco das peças desse quebra-cabeça de o que vai acontecer com a Terra, né? Como já vimos, esse episódio ele é muito importante pra isso, pra gente ver, tentar montar um pouco o finale. Eu gosto quando a gente começa a tentar montar o finale, já que a gente tá na metade da temporada e parece que nem passou o primeiro episódio de tão rápido que tá sendo essa temporada. Eu concordo com muita coisa que o Giovanni falou, exceto isso aqui. Não. Eu gosto da Belinda também, eu tô adorando ela. Mas calma. Mas assim, Não, calma. Mas assim, como passou 3 episódios, eu sinto que é chegado o momento, porque a gente sabe que a grande parada dessa temporada é levar a Belinda pra casa. E o grande problema, os grandes mistérios é o porquê que ela não consegue e o porquê que a Senhora Floyd tá, perseguindo eles por toda parte. Só que isso não é o suficiente pra você simplesmente gerar um final bom, né? Um final tão interessante assim. Então, tem muita coisa ainda pra acontecer. Vai ter muitas revelações nos próximos episódios. Mas aqui é o world building, tá ligado? Aqui é o momento de eles começarem a setar o ambiente, começarem, montar o ambiente certo para o retorno desses personagens, todos esses personagens, essa legião de personagens no final da temporada, porque vai ser uma coisa bem grande, aparentemente. Tanto que até hoje saiu a notícia de que vai ser passado no cinema, né, igual a temporada passada. Então vai ser grande de novo, com aquela escala que a gente conhece. Então eu tô muito animado para saber o rumo que eles vão tomar. Eu estou com medo também, em certo ponto, mas eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar que o nosso Pete McTighe vai fazer o melhor nesse episódio aqui. E basicamente isso. Acho que de resto eu já falei. Bom, então é isso, né? Acho que a gente fez passou aí fez uma visão geral de tudo, teorias, nossas expectativas, boatos, até possíveis spoilers. Agora eu abro espaço aqui para vocês divulgarem o trabalho de vocês, conta de vocês, canal de YouTube, página de Instagram. Fiquem à vontade aí. Mas assim, se vocês quiserem ver mais de mim, eu estou tanto no Instagram quanto no TikTok como Dr. Who Best. E aqui no YouTube, vocês me encontram no Dimensão Perdida, onde eu tô sempre falando de Doctor Who. E eu tô aqui também, eu tô aqui na Tarde Demais às vezes também, quando o Knup me chama. Bom, pra você poder encontrar tanto a mim quanto o Cofre Nerd, você pode ir no Instagram, beleza? Então vai lá, @Cofre Nerd. Todos os dias nós temos notícias, tá bom? Todos os dias a gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem reels mostrando as notícias do mundo pop e do mundo nerd em geral. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia muito boa de que Thunderbolts está muito bem avaliado pela crítica, então, cara, feliz demais também por causa disso. E você pode encontrar o Cofre Nerd também aqui no YouTube, que é o nosso maior conteúdo sempre aqui. Nesses últimos tempos a gente está desenvolvendo ali o Marvel para Iniciantes, que é o nosso quadro que a gente explica todo o universo Marvel na cronologia, e nós estamos fazendo também as nossas análises por episódio de 2 séries. De Doctor Who a gente faz análise por episódio semanalmente, um vídeo, né, falando sobre o episódio. Nós temos as nossas lives, né, que acontecem toda sexta-feira,
sobre Doctor Who. Então, tem o Knoop, tem a presença do Franciel, tem a presença também do Lucas Harkness, do Mestres de Luxor, e a gente fala sobre o episódio com vocês, né? Diferente da análise que é o vídeo gravado. E também a gente tá fazendo análise por episódio de The Last of Us toda segunda-feira, ao vivo. Eu e mais um membro do canal, que é o Peru, que a gente tá lá conversando sobre essa facada no coração que é The Last of Us e como tá sendo essa segunda temporada aí, beleza? Muito obrigado aí pela oportunidade, viu, Knoop, por ter deixado, por ter sido convidado, né, depois de eu ter te ameaçado algumas vezes, assim, mandado alguns bonecos de voodoo na sua casa, brincadeira, mas obrigado. Ligações, né, de madrugada, assim, aquelas vozes igual do Big Fone, né, atenção, convide o Giovanni imediatamente. Bom, pessoal, mas é isso, a gente se espera aqui com vocês. E o Pix? Nada ainda? Deixa aí nos comentários as suas expectativas, suas teorias para o episódio, deixa o like, hype esse vídeo, se inscreve lá no canal do Giovanni, se inscreve no canal do Fran, segue as contas também do Coffee Nerd no Instagram, do É Tarde Demais e do Giovanni também. E é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou! Falhou!